de José foi uma dessas pessoas. O pai de José, nós falamos esses dias que era Jacó. Porém, esse Jacó, ele tinha mudado, Deus mudou o nome dele. Ele se chamava
E existem as duas formas para você fazer isso, para você ser incluído nisso. A palavra de Deus ela fala que o Espírito Santo vos fará lembrar. O Espírito Santo ele só te faz lembrar das coisas que
é um humildezinho ali que está buscando orar a Deus e se colocar na presença dele. Um ministério cheio da graça, esse é o ministério de Cristo. Mas tem que ser um ministério embasado no conhecimento. Para que você, como
a respeito de outros deuses, e eles começavam a discorrer nas suas histórias, nos seus feitos, deuses míticos, para trazer o povo para aquela religião. E Paulo, como ele conhecia muito a respeito, mesmo ele sendo criado na doutrina judaica, Paulo começa a explicar
Formai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, a agradável e perfeita vontade de Deus. Olha que coisa grandiosa para shows, para apresentações. As pessoas choravam, as pessoas gostavam, queriam nos pegar, nos abraçar, estar próximos de nós ali.
palavras eram faladas para nós, exaltando a nossa vida ali. E terminava o show, nós iríamos para outro. E na igreja é diferente. Na igreja você não é o artista, não. Não é não. Na igreja você é o instrumento.
você tem. Santo, santo, santo. E agradável, para que o que você for apresentar sem palavras. Sem palavras. Talvez eu não tenha a honra de estar proferindo essa palavra para você nessa manhã, de tão grandiosa a palavra que é essa. Porque assim como você, eu estou aprendendo hoje também. Para que a gente possa ser melhor na presença de Deus.
para que a gente tenha a ideia de realmente de quem Ele é. E eu queria deixar essa palavra para você nessa manhã. E eu queria encerrar ela com você como a gente sempre encerra. Eu queria que você no seu lugar aí você fechasse seus olhos e curvasse a sua cabeça, assim como eu vou fazer aqui também. E eu queria que você falasse para Deus o que você tem para Ele.